Agora vamos falar sobre um ponto crítico, tá, pessoal? Que, na minha opinião, é um dos pontos negativos dela, tá? Pegada. Não gostei muito da pegada, não, em primeira impressão, tá? Achei uma pegada muito quadrada, diferente, sim, da minha pegada aqui da nossa Long Pro, tá? A Long Pro parece uma pegada bem mais agradável aqui na hora. Tanto que o peso delas são semelhantes, e essa aqui parece mais pesada, tá? Parece bem mais pesada por se tratar de uma pegada um pouco mais quadrada, né, galera? Aqui, ó. A Long Pro tem essa ergonomia aqui que encaixa um pouco melhor na mão, que ajuda sim bastante. E esse apoio do dedo aqui também ajuda, tá? Por incrível que pareça, ajuda sim, tá? Se torna ela mais ergonômica na hora da pegada. E aqui não, uma pegada um pouco mais quadrada, que tu até sente um pouco o peso da máquina, tá? Talvez não esteja bem distribuído. Mas assim, ó, não é uma máquina não é uma máquina exageradamente pesada, tá, galera? Mas sim, uma pegada um pouco diferente, às vezes tu sente sim um pouquinho o peso dela na mão, tá? Claro que eu vou fazer o peso, passar o peso dela para vocês lá no final do vídeo também. Pessoal, o carregador USB tipo C, não indico, tá? Utilizar carregador turbo, no máximo 2000 mAh, para não vir a danificar nem tanto a bateria, tá? A danificar a placa de carregamento da máquina de vocês, com a placa que fica na parte mais inferior da máquina, né? Normalmente fica junto com a placa grande também esse modelo aqui, fica mais na parte de baixo ali. E se vir botar carregador turbo, vocês vão perder. Já aconteceu na Jukai, tá? Aconteceu a NG108 também. A máquina quase pegou fogo. Então não utilize né, carregador turbo para não vir danificar a máquina de vocês. Acompanha esse cabinho aqui USB, tá? Cabo bem curtinho, tá, galera? Cabo de aproximadamente 60 centímetros ali, né? Acompanha nesse modelinho aqui. Mas lembrando que é o mesmo padrão dos smartphones aí que vocês tenha, né, na casa de vocês. Pessoal, vamos falar agora sobre os pentes da máquina, que sim, ele vem bastante quantidade de pente, tá? Bastante quantidade, ele tá marcando em milímetros, tá? Não tá marcando o número do pente, mas eu vou passar aproximadamente aí para vocês quais são esses pentes aqui que acompanham nessa máquina, né? Acompanha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais os dois especiais que ele manda de brinde, tá? Os pente premium aqui, eles mandam de brinde também com os encaixes em metal, tá? Aquele que vem realmente padrão da Mesh Clip, corda, né, da Wall Senior ali, que é o encaixe premium, né? Mas ele também vem o pente aqui, galera, o pente meio e o pente 1,5 também em plástico, tá? Claro que é uma qualidade bem mais inferior, mas sim, já vem com altura boa, dá para vocês trabalharem na barbearia de vocês, tá? Lembrando que é uma máquina de baixo custo, uma máquina de R$150 mais ou menos, então eu acho que até acompanha bastante pente, tá, pessoal? Então aqui acompanha o pente meio, aqui acompanha o premium também, né? Então vem dois pente meio, pente 1, o pente 1,5, aqui também acompanha outro pente premium 1,5. Agora acompanha o pente 6mm, está aqui, o pente 2, acompanha o 9mm, está aqui, o pente 3. Cadê o 12? Está aqui, 12mm o pente 4 e o pente 5, o pente 15mm, tá? E aqui o pente 6, pente 18mm, que também acompanha nessa máquina aqui, tá, galera? Então acompanha esses pentes aqui. Claro que não é o pente que tem aquele encaixe tão seguro e tão preciso, mas assim, ó, lembrando, deixa eu posicionar ele bem aqui para encaixar para vocês, tem que apertar bem para poder encaixar, tá? Na lâmina, ó. Ele encaixa bem, tem uma trava até bem segura, claro que tem que vir segurar aqui, né? Mas é uma trava bem segura que acompanha nesse pente aqui. Para início, ó, também que o meu gap tá bem justo e não tá pegando no pente, né? Então, para início, pra gente trabalhar, até que são pentes bem interessantes, tá, galera? Eu acho que dá para ter sim aí na bancada de vocês, porque é um pente que dá para ajudar para quem está começando. Para quem já tem pente premium da Wall, eu aconselho sim usar um pente premium da Wall que tem um encaixe um pouquinho mais seguro, tá? E aqui, pessoal, também acompanha, né, esse pente aqui que eles mandam de brinde. Lembra aquele pente da Wall para a gente fazer o pente máquina, que tem até um guia aqui em cima? Então eles também mandam de brinde. E assim, cara, é um pente bem fino, tá? A ponta aqui bem fino. Talvez seja até interessante para vocês trabalharem aí no pente corrido na barbearia de vocês, tá? Então manda mais esse brinde aqui que é bem interessante nesse conjunto muito barato aqui da Redux, tá, galera? Pessoal, o que é interessante, eu queria passar para vocês antes do peso e do RPM, tá? Máquina com potência constante, tá? Não perde potência, ó. 68%, muito forte, tá? Muito forte mesmo. A lâmina consegue ver aquela máquina que tu vê que chega bem próximo de 7000 pelo estilo de trabalhar da lâmina, né? E uma máquina muito, mas muito silenciosa, né? Olha só, vai chegar próximo aqui o microfone. Realmente é uma máquina muito silenciosa. É claro que eu vou fazer o teste do decibéis para vocês também, tá? Então, pessoal, vamos aqui fazer a nossa leitura de ruído, tá? Em seguida, eu
passo a bateria para vocês, que eu pulei, né? Esqueci ali de falar sobre a bateria, já passo para vocês também. Já é o suficiente, ficou entre 61 e 63 decibéis. Tem um pouquinho de ruído externo aqui, tá? Mas ela vai ficar em torno de 62, imagino, decibéis, tá? A máquina é muito, mas muito silenciosa, galera. Realmente que é aquele ruído bem característico da M10, M5 e JRL também, tá? Então agora sim vamos falar sobre a bateria da máquina, que eu acabei pulando, esquecendo de passar para vocês. 2000 mAh nesse modelo aqui, que não é pequena não, tá? Pro uso vai ser um uso bem interessante, tá, galera? Vocês vão ter 3 horas vocês vão ter que carregar ela por 3 horas, tá? Para ter 2 horas e meia de uso contínuo, tá? Lembrando que a máquina é uma entrada carregador USB tipo C, tá? Então essa é a característica da nossa bateria da Resux D9. Então, pessoal, vamos pesar a nossa Resux, tá? Eu acho que ela dá em torno de 340 gramas, que eu já pesei, se eu não me engano, né? 339 gramas. Cara, é por isso que eu falei, teve algumas pessoas, alguns inscritos no canal que falaram que ela, pô, William, a máquina é bem pesadinha. Ela não é muito pesada não, cara. É mais por causa da ergonomia, tá? Vamos pesar a nossa VGR 002 aqui, V002, né? Olha o peso bem similar e parece bem mais leve, né, galera, na hora do trabalho. Por causa que tem uma ergonomia menor, mais encaixada na mão, tá? Então isso acontece muito em algumas máquinas mais quadradas igual essa daqui, tá? Parece que é muito pesada, mas não é, tá, pessoal? Lembrando que a tampa dela é em metal, tá? A tampinha em metal. E a estrutura de plástico dela é de longe a mais grossa que eu já vi, tá? Realmente é uma parede bem grossa, cara. A parede dele tem acho uns 4 milímetros, mais ou menos. Uma estrutura de plástico bem interessante para esse modelo aqui, tá? Então, máquina com 340 gramas. Então, pessoal, bora aqui para o nosso teste de RPM Resux D9. Lembrando que eu falei para vocês que ela se trata bem próximo à potência da nossa JRL, né? Então, vamos lá fazer teste na primeira potência, né? Potência 1. Lembrando que a máquina é com potência constante, tá, pessoal? Bora lá. Primeira potência, 6.075 RPM, tá? Realmente prometeu o que falaram. Vamos ver na segunda. Então já é o suficiente, deu para ver que a máquina de R$150 com 7.028 RPM. Como eu falei para vocês, ela é muito forte, cara. Até mais forte do que a nossa própria JRL, tá? A JRL dá em torno de 6.800, mais ou menos, né? Aqui ela dá até um pouco mais na segunda potência. Muito legal esse conjunto de lâmina, muito legal a máquina, tá? Realmente é uma máquina muito, muito interessante para a faixa de preço que ela está sendo vendida. É uma pena, tá? É um pecado eles não terem caprichado um pouquinho, trocado essa entrada de carregamento aqui, botado uma entrada mais padrão, para a gente estar utilizando ela numa base de carregamento, porque é muito, muito legal esse projeto aqui da Resux, tá, pessoal? Galera, 2 pontos aqui que eu queria deixar para vocês não sobre ponto negativo, mas eu queria deixar aí frisado para vocês, tá? Sobre carregador USB tipo C, eu não gosto para uma máquina profissional, tá? Eu acho que tem que ser um padrão um pouco mais robusto aqui, até a nossa QMEI aqui é padrãozinho WMark, tá? É uma coisa mais prática, uma coisa mais bruta para a gente usar no dia a dia, não USB tipo C, a gente conectar, carregar direto, pode vir, se a gente não tiver muito cuidado, pode vir a danificar com mais facilidade, tá? Não curto muito, tá? O outro ponto dela, achei ela um pouquinho pesada, não que ela seja pesada, né? Como eu falei para você, ela tem um peso bem próximo da VGR, e aqui para mim não é nada pesado, né? Para mim eu não sinto dificuldade alguma em trabalhar com essa máquina aqui, tá, galera? Mas só por causa da ergonomia, tá? Uma ergonomia um pouco diferente, eles poderiam ter feito essa parte aqui traseira próximo aqui da nossa Long Pro, mais fechada, galera, olha só, que ajuda bastante na ergonomia, tá? Esses cantos aqui mais arredondados, estão vendo, ó? Ela é mais fechadinha, isso ajuda muito na hora da pegada da máquina, tá? É bem notável na hora que segura a máquina, que aqui é muito mais confortável, tá, galera, do que aqui, tá? Então, outro ponto, é claro que a gente tá falando de uma máquina barata, mas eu queria deixar isso aí frisado pra vocês, né? E a lâmina dela também, tá, galera? A lâmina que corta muito, muito boa, mas ela é um pouquinho grossinha nesse tipo de cabelo que eu falei para vocês, couro cabeludo branco, né, um cabelo bem volumoso, preto, escuro, talvez fique alguma marquinha no zero ali, que vocês tenham que voltar, dá para trabalhar tranquilamente, né, mas eu tô falando para vocês que vocês têm que voltar com a máquina de acabamento para dar aquele gapzinho, que ela não dá sequência, às vezes um pouco tão fácil assim em cabelos mais escuros, tá? Mas assim, pessoal, eu indico a compra, máquina super, super legal, tá, para trabalho, muito torque, lâmina boa, alavanca perfeita, né? Realmente uma pegada dela que é um pouquinho mais pesada, mas ela é uma pegada para quem trabalhou com M10, não vai ter muita dificuldade não, tá? Mas é uma máquina que tu sente, cara, que tem uma construção muito interessante, tá? É um projeto bem elaborado e assim, cara, uma máquina que com certeza dá para ser vendida a R$300 com facilidade pela estrutura da máquina, pelo que eu vi
nesse modelo aqui, tá, pessoal? Pessoal, lembrando que vai ficar para vocês na descrição o link de compra da máquina, link dos nossos grupos de WhatsApp e também do nosso Instagram, tá? E claro, da nossa loja online que vende diversas peças de acessórios aí para as máquinas de vocês. Pessoal, o vídeo era esse. Se ficou alguma coisa para trás que eu esqueci de falar para vocês, vocês deixem no campo de comentário que eu vou responder sim, tá? Podem ficar tranquilo. Para ajudar a gente, dar aquela força, deixa o likezão que ajuda muito, galera. Se inscreve no nosso canal para estar sempre recebendo o que a gente faz aqui com muito carinho para vocês. Também não esquece de ativar o sininho, que é muito importante para sempre estar chegando os conteúdos novos aí para vocês também, tá? O vídeo foi esse, valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!